Olá. Yes, deu certo. É, deu certo e estamos no horário. Sim, yes. Deixa eu só Isso acertar aí. aqui. Eu acho que eu tô muito Tá. alta aqui. O pessoal vai Veja, entrando. é, veja aí se o meu tá boa a posição. Você tá ótimo. Eu que tô metade. Se eu ficar desse jeito, minha É, cabeça vai ficar pra fora. tá. Ah, tirei o Vamos zoom aqui, né? ajustando. Tirou, você estava com música aí? Não, eu Hum, estou. Jack Johnson. Peraí, que eu vou pôr meu zoom aqui. Peraí. tá. Seu super zoom. Por isso que é bom entrar antes na live, né? Dá É, tempo. Melhorou, né? processo preparatório. Tá, tá ótimo. Eu acho que já tem pessoas aí, tá aparecendo para você? Aham, tem. Hum, ok. Oi, gente. Boa noite. Hum, hum, hum. Tá Aline, vendo, Aline, Marquinho? Aline. Tá, Você tá tô vendo. conseguindo ver as pessoas entrando? Tá, consigo ver sim. Tem as pessoas aqui. Tá, então já... Oh, precisamos fazer um luau aqui, hein? Né? Uma live cantada, né? Tá. Oi, Bianca, boa Veja, noite. Fabiana. Hum. Você quer? Podemos iniciar, Lê? Assim a gente já vai, para manter o horário, Podemos. já estamos no horário, né? São 8 já? É, Podemos sim, peraí. tá. Boa noite. Boa noite também a Alessandra e a todos que estão já, né, ao vivo e estão entrando, né? Agradecemos aí a presença e a participação de todos, né? Esperamos aí que a gente possa ser contribuição, né? E trazer informações aí que possam, né? Trazer esclarecimento e Ops, ajuda a todos, né? Enquanto a Alessandra vai ajustando, foi mal, deu mal aqui. tá certo. Tá. Ah, acidentes acontecem. Eu acho que a gente, apesar de a maioria das pessoas nos conhecerem, a gente podia se apresentar, né, Alessandra? Sim, falta um minutinho. Vamos já? Gente, Então, boa noite para todo mundo. Para quem não me conhece, eu sou a Alessandra, neuropsicóloga. Eu tenho especialidades na área de medicina integrativa e hoje nós vamos abordar um tema. Já vou apresentar aí meu convidado especial, mais do que especial hoje. E hoje nós iremos abordar um pouquinho sobre processos terapêuticos, os caminhos, a ponte dos psicólogos até vocês. Iremos falar também sobre psicologia, terapias integrativas, qual é a diferença, como o psicólogo trabalha, como o terapeuta holístico, integrativo trabalha. E hoje nós vamos apresentar essa live, eu, Marcos Siouf. Marcos Siouf, psicólogo, ele faz parte da equipe aqui da clínica Alessandra Soares Terapias. Ele também dá aula nos cursos aqui, será professor, né, Marcos? No curso completo de terapeutas. E, e o Dr. Marcos, ele desenvolve um trabalho muito significativo, ele faz muita diferença na vida de uma série de pessoas. E aí, Marcos, vamos começar. vamos lá. Eu agradeço aí o convite, né, da Alessandra, né? Nós trabalhamos junto aqui na clínica e esse trabalho
que ela tem desenvolvido dos cursos, né? Inclusive, eu acho que no decorrer do nosso diálogo, nós vamos falar do curso, que tem uma importância grande nessa questão das terapias integrativas, tá? O meu trabalho como psicólogo, eu costumo comentar, quando nós falamos em psicólogos, né? As pessoas têm uma visão geral do psicólogo, que é um psicólogo, mas nós, entre nós, principalmente os terapeutas e psicólogos, a gente costuma esclarecer um pouco sobre a questão da abordagem, tá? Como nós vamos falar das terapias integrativas, no caso da minha abordagem em psicologia, é a terapia cognitivo-comportamental, tá? A Alessandra trabalha na linha de Freud, né, da psicanálise, que é a mais conhecida, né? Quando se fala em psicanálise, se fala de Freud. Então, no meu caso, a terapia cognitivo-comportamental, ela vem da terapia comportamental, né? Só rapidamente um esclarecimento. A terapia comportamental, a gente conhece muito, que ficou famosa, a Super Nanny, tá? Que muitos já assistiram. Ela tem, né, ela chega numa casa cheia de problemas e ela vai lá e começa a organizar o comportamento e, vamos dizer, de alguma forma, o condicionamento das pessoas de uma forma coerente, tá? De uma forma funcional e não disfuncional. E dessa terapia, né, comportamental vem sendo agregado depois de um tempo pelo Aaron Beck a questão do cognitivo, né? E aí tem muito a ver com a parte da Alessandra sua, que cuida da neuropsicologia. Então, a questão do cognitivo, o mental, é onde a terapia cognitiva entra, onde ela coloca as questões dos processos mentais, as crenças. Então, nós atuamos, o terapeuta cognitivo comportamental, né, dessa forma, usando os recursos da comportamental e do cognitivo, né, que inclusive vai ser, talvez no decorrer dessa live, a gente comentar sobre a importância do cognitivo, do mental, principalmente por essa época que nós estamos vivendo aí de dificuldades, de pandemia, e como a gente deve se posicionar mentalmente para isso, tá? E esse vai ser um ponto forte, né, para conversar. E é importante, é o que as pessoas buscam também, com razão, para poder aliviar nessa situação que enfrentamos. E depois dessa abordagem, que é da psicologia, da TCC, né? Aí vem as complementares, né, que eu acabei agregando ao meu trabalho, como a técnica do EFT, as barras de Axis também, né? Técnicas também como a hipnose também, que vem trazer um suporte a tudo isso, tá? Então, essa é a maneira e a linha que eu tenho trabalhado aqui juntamente com todos os outros terapeutas. Isso aí, muito importante. O Marcos está entrando nesse âmbito de psicanálise, terapia cognitiva. O que é isso? Como que funciona? Assim como na medicina, o médico faz a graduação, ele se forma, né, em clínico geral, e aí ele vai escolher ortopedia, cardiologia, pediatria e tudo mais. Quando há a graduação de psicologia, a gente chama de abordagem, né, Marcos? O termo mais comum. Abordagem. Uma abordagem. E o psicólogo escolhe a qual abordagem ele se identifica. E, no caso, o Marcos citou a psicanálise, que é o meu forte, e o TCC, terapia cognitivo-comportamental, que é o forte dele. E aí as pessoas devem estar pensando, mas espera aí, como assim? Como que vocês escolhem isso? Como que funciona? É o que o Marx falou. A psicanálise, ela tem um enfoque, ela vai buscar lá na infância, as vivências. A terapia cognitivo-comportamental, de uma forma bem sucinta, bem simples, ela trabalha com padrão de pensamento.
modificação de comportamento através da mudança do pensamento, bem complementando o que o Marcos falou. No meu caso, eu gosto muito da psicanálise, gosto de voltar lá atrás. Mas isso depende do paciente, não é, Marcos? A gente tem, dentro da psicologia, nós temos essa abordagem, o que a gente vai abordar com o paciente, como que é o nosso trabalho, tá? Então, é aquela coisa que vocês pensam, a conversa, tem até o divã, né? Nem se usa mais poltronas confortáveis mesmo. Então, tem o divã, tem aquela conversa que o psicólogo tem durante as sessões. E aí, Alessandra, mas como funciona? E a barras? E o reiki? E a cromoterapia? Aí que entra as terapias integrativas, né? Que, na verdade, as terapias integrativas, elas passaram por várias nomenclaturas. Não é, Marcos? Se você quiser falar sobre isso, você estava comentando hoje, né? Como chamava, por que chama terapias integrativas agora? Nós tínhamos, no passado, lá bem, a gente sabia, né, dos tratamentos naturais, se você trabalhava com, às vezes, com ervas, com chás, com benzimentos, alguma coisa, isso vem lá atrás, né? E depois, com o tempo, isso veio crescendo, né? E foram se aperfeiçoando, onde começou as chamadas terapias holísticas, que eles chamavam, que era a terapia do conjunto de terapias que se usava de método, que depois passou para terapias alternativas, que era uma alternativa você usar aquela terapia, e à medida que isso foi, vamos dizer assim, profissionalizando e melhorando, isso é uma coisa muito importante falar, porque não basta você, eu fiz lá um curso de tal terapia e vou aplicar e fazer aquilo, não é por aí. Então, a terapia integrativa, ela vem integrar aquelas terapias que realmente foram comprovadas e sólidas dentro das experiências. Então, hoje nós temos até o próprio sistema de saúde, o SUS, utilizando acupuntura, usando meditação, né, que eles estão trazendo e outras terapias, né? Como a própria, uma das mais antigas, né, que veio, que é a homeopatia, que não era aceita e depois foi aceita a metodologia. Então, como você disse, essas terapias integrativas, ela veio para dar um suporte dentro da base, por exemplo, do psicólogos que somos nós. E voltando um pouco, quando você falou, né, que a psicanálise vai buscar um pouco lá do passado, da infância, de tudo aquilo, já a terapia cognitivo-comportamental, ela não se preocupa tanto e ela se preocupa em resolver daqui para frente. Você tem uma questão que te incomoda, dependente de onde ela veio, nós vamos trabalhar para você eliminar ela, esquecer e ir para frente. E não quer dizer que a gente se mantenha rígido nisso. Em alguns momentos, é muito importante isso, que nem você disse, cada indivíduo é cada indivíduo, e na anamnese nós vamos ver. Às vezes eu, como um terapeuta cognitivo, eu tenho que lembrar de questões da infância, questões da relação com o pai, com a mãe, aquilo que Freud chama, né, de Electra, de Édipo, também, né, do ego, do inconsciente, do consciente, tá? E se isso for necessário, a gente vai buscar. E a psicanálise também fala, não, olha, são questões que nós não precisamos ir até lá, né, voltar no passado, e vamos fazer daqui para frente. Então, é isso que a gente tem feito, isso tem ajudado muito, a gente expande mais esse conhecimento, tanto quem é psicanalista ou da TCC ou de outras abordagens, quando se vê necessário de precisar usar, né? E aí a gente traz também as terapias complementares, né? Integrativas. Porque, na verdade, a própria psicologia, ela aceita duas especializações mesmo, né? Mas eu pelo menos, eu estudo o tempo inteiro. Eu não paro de estudar. E a gente
vai se aprofundando, pega o que é bom aqui, o que é bom ali, dependendo do caso, né, Marcos? Sim. Nós temos, né, que ter essa abertura de poder, né, ver o que se enquadra dentro daquilo que a gente faz. Claro que pela formação nós trabalhamos dentro da nossa linha, tá? Mas Uhum. a gente não pode se fechar, né? Porque Ficar se a assim, gente né? fosse Uhum. fechado, né, a gente não estaria aqui agora falando de terapias integrativas, né? A gente teria, né, continuado e só falaríamos eu falaria da TCC e você da psicanálise. Então, né, é importante essa formação, esse conhecimento nosso como base, e quando a gente traz essa terapia integrativa, por exemplo, nós trazemos ela para complementar aquilo que a gente faz, tá? E é E muito também que é bom. importante, né? Que Uhum. é importante não colocar essas coisas como coisas mágicas ou milagrosas, né? E nós também, como profissional, sempre dissemos, né? O paciente traz o problema, a gente fala, nós vamos trabalhar e vamos tentar resolver essa questão, né? Usando as ferramentas que a gente sabe que tem ótimos resultados, mas não se pode prometer uma cura ou resolver, mas nós vamos trabalhar com elas para amenizar ou resolver mesmo, mas nunca, né, prometendo isso como uma solução, né? Uhum. E é muito, como eu estava falando, muito bom trabalhar com o Marcos, porque a gente troca muita figurinha. A gente não é assim, é isso e pronto. Não, a gente busca outras ferramentas, outras possibilidades, a gente estuda, trocamos informações. Então, é satisfatório o resultado. E voltando ali nas terapias, como o Marcos falou, é ela agrega ao nosso trabalho, entenderam? Então, de repente, eu faço um processo psicoterapêutico focado na psicanálise aqui na minha clínica, na minha sala, e eu posso pegar e integrar, por isso que o nome é integrativa. A alternativa ou é comigo, ou é com ela, ou é com a outra, e na verdade a gente integra, por isso o nome. Integra o quê? O holismo, né? Terapias holísticas é o holismo, é o todo, corpo, mente, espírito e tudo mais. Então, a gente integra. Então, tem, no caso, a barra de axis, tem profissional, ou se o psicólogo é formado nesse procedimento, né, nessa ferramenta, o psicólogo agrega ou encaminha para outros. E é nisso que entra os terapeutas integrativos, holísticos. Eu não gosto de usar o alternativo, viu, Marcos? Porque Tá. eu acho que ou é uma coisa ou é outra. Então, eu acho legal Sim. ou terapeuta holístico ou terapeuta integrativo. O alternativo eu não curto. Então, é uma equipe de trabalho. Então, o psicólogo vai sentar, o psicólogo vai conversar, vai fazer a abordagem de acordo com a sua frente, psicanálise, TCC, e entra, em alguns casos, a terapia cognitiva, psicanálise e tudo mais. Então, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a como funciona a conduta do psicólogo, como funciona a conduta do terapeuta, vai mandando perguntas. Outra coisa, antes de continuar, eu esqueci de falar uma coisinha. Embaixo aqui do lado direito tem um aviãozinho. Quem estiver aí na live, eu acredito que tem amigo, tem amiga que está passando por um momento que seria muito interessante, seria muito acolhedor ouvir o que estamos conversando aqui. Então, clica no aviãozinho, convida um amigo, convida uma amiga, para que possamos aumentar aí o número de pessoas atingidas, que serão ajudadas através dessa live. Eu tenho tido muito retorno positivo nas lives, das pessoas virem comentar comigo, olha, Alessandra, ouvi isso, modifiquei tal coisa. Então, isso está sendo muito, muito gratificante para mim, estar final do dia, cansada, né? Querendo até ir para casa descansar, mas não, estamos aqui, felizes, né? Que a gente até gosta, né? A gente adora, né, Marquinhos? E É, falando com o vocês. nosso trabalho, né? Marcos, fala uma coisa para mim, para as pessoas entenderem. Então, o paciente entra em contato com você,
ele marca um horário. E aí, como que funciona? Para as pessoas entenderem como que é o processo. Como que funciona? Você recebe o paciente... Tá. Recebendo o paciente, a gente faz o que é de costume, o que a gente chama da anamnese, que você faz uma avaliação do paciente, das questões, né? Então, é comum nós fazermos pergunta como até, por exemplo, importante, se o paciente já fez terapia antes, tá? Porque se ele já fez, ele já teve contato, ele sabe, e eu geralmente pergunto que tipo de terapia você fez, qual que às vezes é a abordagem, porque isso já direciona. Outra pergunta também é a religião, porque isso tem um peso muito grande da religião da pessoa, se a pessoa tem determinada religião ou se a pessoa é ateu também, né, para como conduzir isso dentro da visão da pessoa. E você pergunta à pessoa a questão que ela traz, o que está incomodando ela naquele momento, né? É interessante que às vezes é um jovem que vem, né, são menores e o pai e a mãe vêm e contam e falam uma série de coisas que é importante a gente saber, mas o importante é perguntar para o paciente o que te incomoda, o que realmente, porque às vezes uma pessoa que está de fora, um pai, uma mãe quer que ele seja diferente, que ele muda, nós precisamos saber o que incomoda ele. Então a gente faz essa pergunta. E dependendo da questão que ele traz, a gente começa a caminhar esse atendimento dentro da visão da psicologia. Principalmente a terapia cognitiva, que trabalha esses processos mental, nós vamos trabalhar as crenças das pessoas, por exemplo. Aquilo que a pessoa acredita. Então, às vezes a pessoa vem, né? Não, eu estou com muita dificuldade porque eu tenho mais de 40 anos e depois dessa idade é difícil arrumar um emprego. Falei, mas por quê? Porque depois desses anos ninguém quer pegar a gente. Isso é o quê? É uma crença. Pode existir até dentro da sociedade certas preferências, mas nós não podemos acreditar que pela idade ou pela situação, então ela acredita que pelaquela situação. Então, o que a gente faz? E quando você tem uma mente já dizendo que é difícil, eu não consigo, você já gera uma desesperança para você. Então, o que a gente faz? Começa a trabalhar e mudar esse tipo de crença, tá? Eu queria ter filhos, mas filho dá muito trabalho. Ué, mas por quê? Mas porque meu pai, meu avô falou que dá trabalho. Ué, mas tem gente que não acha que dá trabalho e acha até que é bom. Então, isso são, por exemplo, exemplos de crenças. Que nós temos que trabalhar isso para que o indivíduo mude o processo mental. Tá? E aí, quando a gente consegue atingir isso dentro de um entendimento da pessoa, ela começa a mudar esse padrão de pensamento. Isso é muito importante porque o pensamento, ele gera o emocional que acaba se refletindo no seu físico, que aí é o que eles se chamam de somatização, tá? Então, a gente trabalha. E aí, dependendo da questão ou da dificuldade, que às vezes a pessoa até não consegue fazer aquilo ou se posicionar mentalmente naquele sentido, aí que às vezes entra as técnicas como o EFT, como as barras, para ir mudando esse padrão mental. Tá? Isso, legal. Duas perguntinhas aí. Mas esses processos, né, psicológicos, terapia demora? A outra pergunta é sobre a técnica mesmo. Daí, o que você tem a dizer? Demora? Eu tenho que fazer essas perguntas, Marcos. Sim. Não, mas é correto fazer essa pergunta. Primeiro, é difícil a gente dar uma data determinada. Falar assim, não, isso é rápido, isso não é. O que eu posso dizer é que com o avanço dessas técnicas, isso acelerou muito. Eu me lembro que há alguns anos atrás,
era comum pessoa estar fazendo terapia. Quanto tempo você faz terapia? Ah, eu faço há 5 anos, 7 anos, né? Era assim, anos fazendo terapia. Claro que sempre vem questões novas. E isso mudou muito, né? Inclusive a própria psicanálise, você deve saber bem disso, a psicanálise, ela assim tem um processo mais longo. E hoje se fala na terapia breve. A Sim. própria psicanálise começou a desenvolver. O que é uma terapia breve? Ó, é algumas sessões para você resolver aquele ponto específico, tá? Uhum. E quanto ao tempo, eu já tive casos de paciente que veio para a primeira sessão, sentou, falou, contou toda a história que ela precisava, né? Eu até lembro isso, eu nunca mais esqueci. Que ela falou, contou toda a história dela, uma senhora, e depois no final ela, né, que ela contou, eu fiz algumas pontuações, inclusive, nem falei muito. Ela disse no final, olha, Marcos, olha, é o que eu precisava fazer. Você me desculpa se eu não voltar mais. Eu falei, Que por bom. quê? Porque era o que eu precisava. Eu precisava contar essa história para alguém. E eu não tinha ninguém para dizer isso, para falar isso, para ouvir, né, de uma pessoa como profissional como você, o que você achava e pensava disso. Então, veja bem, uma sessão para ela foi o suficiente, porque ela pôde falar, ela pôde expor aquilo e aquilo satisfez ela, tá? Existem outras situações que o paciente tem 10, 15, 20 sessões, tá? Porque aquilo vai caminhando e vão vindo outras questões. Mas eu diria assim que mais ou menos umas 10 sessões o paciente já começa a se sentir bem, já começa a perceber a diferença, né, da vida dele, das coisas mudando, tá? Existe aqueles até que a gente dá alta, que fala, olha, você já está de alta, ele diz, posso continuar vindo, É verdade. conversando, fazendo barras, porque eu me sinto bem? Eu falei, sem problema, mas a sua questão nós já resolvemos, né? Você mesmo, eu sei, mas está tão bom, porque a terapia tem outra coisa interessante, que muitas vezes a gente chama autoconhecimento. E tem pessoas que vêm porque elas querem conversar e se entender, e entender as questões, tá? Uhum. E antes de entrar nas terapias, o que aconteceu? Como que você chegou nesse caminho da psicologia, das terapias integrativas? Como que você iniciou essa jornada dentro da psicologia e, consequentemente, eu acredito que foi meio casada a coisa aí, as terapias holísticas? Tá. Foi assim, era muito interessante porque desde jovem eu já tinha isso comigo. Eu lembro que com 15 anos eu comprei um livro, nunca mais eu me esqueci, que chamava O Macaco Nu, de Monks Morris, né? O macaco nu famoso que ele estava fazendo referência ao homem, né? Seria um macaco, né? Era um livro ligado à etologia. Eu lembro até hoje que eu li esse livro e acho que se eu conseguir entender 20% na época era muito, né? E eu gostava. E eu, né, sempre também tive uma coisa comigo que é conversar com as pessoas. Então eu sempre me dei bem em estar conversando com as pessoas, falando, discutindo. Então eu trazia isso desde de jovem, né? E depois eu fui conhecendo pessoas ligadas às terapias. Para mim, primeiro as terapias integrativas ou holísticas vieram primeiro. Eu fui conversando e conhecendo pessoas que, que lidavam com isso e eu achava interessante. Então eu fui tendo contato, fazendo cursos, e depois de um tempo, né, até pela a própria, né, orientação, né, da Adriana, minha esposa, né, da necessidade realmente de ir para a faculdade e fazer a faculdade da psicologia, que viria dar base e complemento a tudo isso. E aí eu fui para a faculdade fazer a psicologia, né, que seria. E aí, quando eu terminei a faculdade,
me formei, comecei a atender, até na época veio a dúvida, como é que eu vou juntar isso, né? Eu vou atender, né, com a terapia cognitivo que eu me formei e esses outros conhecimentos que eu tenho, como é que eu coloco? E foi muito interessante porque isso veio gradativamente, o próprio paciente, as questões vinham vindo e me trazendo a necessidade de usar essas técnicas integrativas. E aí eu agreguei e foi muito interessante e terminou no que é hoje, né? Que isso deu muito certo, né? Que veio sendo complementado o meu trabalho. E agilizar, né, o processo. Sim, Muitas das sim, terapias, agiliza. elas dão um up, elas agilizam, né, o processo terapêutico. Sim, por exemplo, a gente pode até entrar, que é o caso do EFT, né? Que é a sigla EFT, né? Que é Técnica de Libertação Emocional, né? Muitos conhecem, outros não. É uma técnica onde você bate em alguns pontos do seu corpo, que na verdade são pontos da acupuntura, onde está ligado aos campos energéticos. Então, o que ocorre, por exemplo, com a aceleração dessa técnica? Às vezes o paciente traz uma questão que ele diz assim: olha, tal coisa me irrita. Eu não sei por que eu não consigo, aquilo me irrita, e a gente vai conversando, tenta saber por que ele se irrita com aquilo, porque eu tenho um caso de uma moça, né, que se irritava com o marido quando ele fazia determinadas coisas em casa, eu não sei por que me irrita, e a gente tentando buscar a origem para resolver. E aí, um exemplo desse, eu falei, então, vamos tentar com a técnica. Então, quando eu começo a dizer, mesmo, né, a paciente vai me copiando, Uhum. mesmo que eu me sinta irritada quando o meu marido, né, não guarda o sapato dele, eu me amo, eu me aceito profundo e completamente. Quando vai fazendo isso, é interessante que eu fico olhando para o paciente, o olho dele fica virando meio que vem vindo algo. Aí eu paro e falo, o que foi? Ele diz assim, mas ela diz assim, é estranho, eu lembrei do meu pai. Ah, você lembrou do seu pai? Nossa, quer dizer, aí já começa a desenrolar a coisa. Quer dizer, o marido é um homem, tem um comportamento, e quando eu estou fazendo a técnica, remete ao pai. Então vamos lá, mesmo que me veio a lembrança do meu pai, eu me amo, eu me aceito. A pessoa para de novo e fala: nossa, está me vindo uma coisa, minha mãe brigava com o meu pai, por isso, Vai lá, tá. linkando, né? Você entendeu? Coisa que a gente conversando, ou a psicanálise que você conhece, que vai buscar as coisas que aí está no inconsciente, aí sim, né? Aí entra o inconsciente. Por que que ela agia daquela forma com o marido? Porque ela trazia que a mãe sofria com um comportamento parecido. E de repente eu estou com o marido que está me irritando, porque eu estou vendo, pelo jeito eu vou seguir o caminho da minha mãe de sofrer, né? Mas ela não consegue identificar, aquilo vem como uma coisa, entendeu? Não que ela não possa chegar para ele e pedir para que ele tenha um comportamento, sei lá, de guardar o sapato ou as roupas, mas ela não precisa se irritar ou até brigar por uma coisa daquilo. Então aí ela começa a entender, ah, então é por isso? Ok. Então a partir dali ela não vai mais se irritar, não vai mexer mais com o emocional dela, a atitude do marido. Mas se ele quiser que ele mude, ela vai conversar com ele, né? Para que ele mude, que não é correto, sem mexer com o seu emocional. E é uma coisa muito rápida. Isso que você está contando, para as pessoas entenderem, ocorreu em uma sessão, né? Não é isso? Que na Sim, verdade é um processo, mas esse relato foi de uma sessão, né? foi de uma sessão. Foi numa sessão, quer dizer, talvez eu precisasse de mais sessão para um momento ela identificar que o comportamento dela de
de se irritar com determinada coisa estava ligado ao processo do pai ou algum Sim. outro processo do passado, tá? Que aquilo estava, mas ela não conseguia linkar uma coisa na outra. E na Uhum. medida que você faz o processo, o que acontece? Porque o trauma, essas coisas estão num outro nível, não guardado, né, na mente consciente, mas sim no subconsciente ou no inconsciente. E o campo de energia, quando você começa a bater e liberar, ele libera aquela situação. E às vezes é até interessante que a gente bloqueia. E quando a gente não consegue acessar, é interessante que eu falo assim, então eu vou pedir agora, pedimos ao seu inconsciente que tudo sabe, por favor, me traga, né, na consciência o que está acontecendo comigo, entendeu? Uhum. Então, isso acelera muito o processo, porque já veio. Então, a questão é essa, então nós vamos trabalhar ela agora, já que nós sabemos, tá? E vale, assim, ressaltar que para mim, é uma técnica que mais gera emoção. Porque as coisas são tão. Parece que toca tanto o cardíaco, né, o coração. É uma coisa assim. Eu percebo assim que as pessoas dificilmente não choram, né? É uma técnica incrível, incrível. Acho bárbaro, maravilhosa essa técnica. EFT. E são várias Uma outra sessões, né, coisa, Marcos? você vai fazendo, porque às vezes uma coisa vai puxando a outra Uhum. dentro dessa técnica. E é assim, você disse assim, nossa, é incrível, porque você já fez, né? Nós já fizemos junto, né? Já. Você já experienciou isso, né, para as questões suas. Mas eu costumo dizer assim, ela tem assim, ajuda muito, mas mais uma vez eu volto. Eu não falo, não, você vem aqui que eu vou fazer FT, vai resolver. Eu não sei, cada um reage de um jeito. Eu Uhum. sei que as pessoas mais sensíveis, as pessoas principalmente que já têm sensibilidade, ou vamos dizer, paranormais, ou até que alguns, como chamam médios, eles têm essa sensibilidade. Quando você faz, eles são muito sensíveis a isso. Eles rapidinho eles pegam, eles percebem a coisa. Já uma pessoa mais, vamos dizer assim, cética, racional, esse tipo de coisa é mais difícil de perceber, ou que não estão muito ligadas intuitivamente. Às vezes eu pergunto assim, a gente faz, né? Veio alguma coisa para você? Não veio nada para mim, não veio nada, não senti nada, tal. Mas, sabe, tem um problema assim, assim, ele começa a falar e fala, olha, ele falou que não veio nada. Sem ele perceber, ele começa a falar, porque não sei o quê, porque quando eu era criança, porque aconteceu isso. Eu falo, não veio nada, né? Porque a pessoa não está muito ligada. Mas quando a pessoa, que nem você, por exemplo, que nós fizemos, você já tem o conhecimento. Quando eu começo a fazer, a pessoa fala, pode parar, já entendi, já veio na minha mente, né? Uhum. Então é isso. Então o que eu digo, a pessoa, a gente vai, eu sempre digo, vamos tentar, vamos usar as técnicas para ver como você reage. Então, isso é uma das técnicas que eu uso, né? Que é o FT que eu uso bastante, e que ela dá esses resultados e acelera bem o processo. Tá? Muito bem explicado, Marcos. Outra técnica que eu sei que você usa e o pessoal quer muito saber é sobre barras de axis. Como funciona? Explica. O, Então é assim, você como neuropsicóloga sabe muito bem que o nosso cérebro já foi mapeado, né? Então cada ponto do nosso cérebro se refere a uma questão. Até é comum falar, olha, a pessoa sofreu um acidente, bateu nessa parte aqui e ela perdeu a fala, porque aqui está ligado à fala, aqui está ligado à visão, aqui está ligado ao sentimento, tá? Baseado nisso, os estudos, né, do Gary descobriram que se eu tocar pontos com o meu dedo, determinados pontos, e segurar o meu dedo e aquilo aquece e transmite energia, eu
meio que eu aperto um botão. Então, por exemplo, aqui, ó, cura, alegria, tristeza, sexualidade e corpo. Se eu segurar minha mão nesses pontos, por uns 5 minutos, essa questão dessas áreas vão ser ativadas e o próprio sistema da pessoa vai trabalhar para que isso seja resolvido. Por que barras de axis, barras de acesso? Nós temos duas partes, o cérebro dividido, e eu sempre ponho a mão de um lado do outro e as partes se comunicam. E elas começam, de alguma forma, através das ondas cerebrais, a trabalhar. E o próprio sistema busca o que se chama de homeostase, que é buscar um equilíbrio. Então, às vezes, a pessoa, eu trabalho na cognitivo, que ela tem que mudar o padrão de pensamento, ela diz, mas eu não consigo mudar isso, né? E quando ela começa a fazer essas sessões de barras, isso começa a mexer com o padrão mental. O próprio sistema, o próprio organismo nosso, o nosso corpo é feito para se reestruturar. A própria dor que vem a doença, ela quer nos dizer algo. Tem algo errado aí. Então, a Barras faz isso, tá? As pessoas podem até pesquisar depois mais profundamente, né? Mas elas também ajudam demais. O Mário Diniz, né, faz os cursos e outros também, né, sobre as barras. Então, o que eu digo? Quando a pessoa não consegue, às vezes, na conversa, ou fazer um esforço para mudar o processo, a gente vai fazendo as barras, que vai trazendo relaxamento e vai fazendo a pessoa buscar o entendimento das questões, tá? Uhum. Então, para quem está chegando agora, nós já conversamos sobre o papel do psicólogo, as abordagens dentro da psicologia, e entramos agora na parte de terapias integrativas. Falamos, né, do EFT, barras, e outra terapia integrativa que o Marcos trabalha e que é o que todo mundo está querendo saber, é sobre a hipnose. Há sempre uma coisa assim, sabe, que a gente vê nos filmes, é uma coisa fora do normal. Qual é a real dessa hipnose, Marcos? Como eu vou tentar explicar rapidamente, porque o nosso tempo, né? Você vê o tempo voa. Eu esqueci o relógio aqui, mas são 20 para as 9 já, nós temos 1 hora de live. A hipnose foi uma dos primeiros cursos assim integrativo que eu fiz, tá? Então, eu vou tentar rapidamente colocar. Primeiro, que o que a gente vê muito na televisão é hipnose de palco. Hipnose de palco é aquela coisa para fazer sensacionalismo. Então, você leva uma pessoa lá para o palco, e aquela pessoa, na verdade, ela já está preparada. As pessoas têm ideia que o hipnólogo hipnotiza qualquer pessoa, e não é assim que funciona. Todos são hipnotizáveis? Sim, só que uns são mais e outros são menos. Voltando àquelas pessoas que eu comentei, mais sensíveis, mediúnicas, paranormais, elas são mais fáceis. Mas se você pega uma pessoa cética, que não acredita, e ela chega e faz assim, me hipnotiza aí que eu quero ver. Você não vai conseguir. A pessoa já está cruzando o braço, fechando e dizendo, vai aí o que eu quero ver. Não é uma mágica, tá? Então, eu atendi um casal que a esposa, quando eu olhava para ela e ia conversando com ela, ela já ia ficando assim, ó. Você já percebia que ela ia. O marido dela, você podia dar uma anestesia nele, e ele não, porque ele não tinha isso. Então, a pessoa. Então, quando usar a hipnose, a gente não usa de uma forma aleatória. Quando se vê a necessidade desse processo. Então, hipnotizar é colocar alguém num estado alterado de consciência. A gente fica hipnotizado. Às vezes eu paro no semáforo, eu estou olhando o farol assim, eu vou indo, de repente alguém buzina atrás de mim, abriu o sinal, deixa eu sair. Eu estou hipnotizado, eu parei. Quando eu vou dormir, que eu começo a pegar no sono, eu estou entrando numa hipnose, porque as minhas ondas mentais estão abaixando.
O que o hipnólogo faz? Ele abaixa as ondas mentais e a pessoa fica num estado que, quando eu falar no ouvido dele, eu vou interferir. Inclusive, eu já deixo um conselho para as mães que têm criança pequena. Quando a criança estiver dormindo, você vai e fala no ouvido dela quando ela estiver começando a dormir, que ela é uma boa criança, que ela é uma criança comportada, que ela não precisa ficar nervosa. E o que eu vou fazendo, quando eu estou falando para o ouvido de uma pessoa que está em alfa, né, teta, eu estou falando com o inconsciente dela. E aí eu estou registrando essa informação no inconsciente. E aí o inconsciente. Então, se a pessoa fuma, eu vou dizer para o inconsciente que não precisa mais fumar, que vai ser muito importante deixar de fumar, eu vou induzi-la ela a deixar aquilo, tá? Então, hipnotizar é colocar num estado. Agora, o que eu vou fazer com a pessoa que está naquele estado vai depender da necessidade da pessoa. Então, um caso rápido, por exemplo, que de um rapaz que ele até veio tratar uma questão comigo e depois um dia ele diz assim, como ele era gago, um pouco gago, se ele que ele tinha visto na internet se ele podia tratar a questão da gagueira dele com a hipnose. Eu falei, podemos tentar. Aí o que eu fiz? Eu criei uma metáfora que ele estava, eu fui colocando ele num estado de relaxamento e disse que ele estava num elevador, que era um elevador especial, que ia levar ele para um lugar que ele ia encontrar a questão do problema dele. Aí eu disse, o elevador já chegou, agora eu vou abrir a porta e você sai do elevador. Eu disse, 1, 2, 3, ele saiu, disse assim, onde você está agora? Ele falou assim, eu estou na porta da cozinha. Eu falei, da cozinha? Da onde? Da minha casa. E o que está acontecendo aí? Meu pai e minha mãe estão brigando. Ah, eles estão brigando? Quantos anos você tem? Acho que uns 4, 5 anos. Eu falei, ok, o que acontece aí? O meu pai, eu queria falar para eles pararem de brigar, mas o meu pai gritou comigo e pediu para mim calar a boca. Entendeu o comando que o pai deu? Cale a boca, não fale. E quando um pai dá uma ordem para uma criança, a criança tem que obedecer, porque pai e mãe é sagrado. Se aquilo registrou, ele nem se lembrava daquilo. Então, não fale. Eu estou mandando você não falar. Tá, Marcos, mas como que você resolve isso? Aí, onde ele está, eu digo assim, o seu pai está dizendo para você não falar, porque ele não quer que você interrompa essa briga com a mãe, mas é para você não falar ali, naquele momento. E quando você voltar para o seu elevador e vir embora, você vai deixar tudo isso aí, porque isso não pertence mais agora, pertence só naquela hora e naquele momento. E aí ele vem com o inconsciente dele, com aquela memória ressignificada, entendeu? Então, Desconstrói e reconstrói. ele desconstrói aquele trauma que Sim. foi registrado, entendeu? Por isso que eu sempre digo, a gente tem que ter cuidado com as crianças, o que a gente fala. Quando você tiver que condenar um ato errado de uma criança, condene o ato, não condene a criança. Sim. Se uma criança está rabiscando uma parede, você não diga para ela, você é ruim, você é burra, você faz coisa errada, porque ela vai registrar isso. E depois ela vai sempre achar que ela não é boa, que ela é burra. Então você diz o quê? Você é uma criança muito boa, muito inteligente, mas riscar a parede é feio. Eu condenei o ato. Então ela vai lembrar que ela é boa, mas se ela riscar a parede, aquilo não é bom. Entendeu? Para mim não registrar e traumatizar ela naquilo que ela está fazendo. Sim. É todo o cuidado que a gente tem que ter com as palavras, né? Eu amo você, mas desaprovo o que você fez. Né, filho? Sim. Mamãe ama você, mas a mamãe não gostou do que você fez na escola. Né? É maneira. Por conta de ficar registrado e depois isso atrapalhar a vida dela. Aí que entra a hipnose, que você vai voltar naquela situação, naquele momento, para ajudar a pessoa. Você entendeu? Então, é uma das formas de utilizar a hipnose. Tá? Uhum. E é como eu digo, não é mágico, não é qualquer um que vai hipnotizar,
né? Depende do momento, da situação, de como a pessoa, às vezes você precisa preparar a pessoa para isso, né? Existe o medo, você fala com uma pessoa, tá, então eu vou te impersonificar, já vem o medo, e o medo bloqueia. Ah, ele vai me penalizar, será que ele vai tirar a conta do banco, a minha senha? Tá? Então, se a pessoa não tiver confiança, não tiver, né, se soltar, ela mesma se bloqueia. Ela Sim. mesma não permite que você entre, tá? Então, é assim, resumidamente, a hipnose a gente trabalha assim. Olha, estão pedindo aí insistentemente para você falar um pouquinho das terapias de vidas passadas. Ok. Ou é um Como eu disse, assunto que daria uma outra live? Ou dá para é, falar? teria uma outra live, mas resumidamente assim. Voltando à hipnose. A hipnose é colocar você num estado alterado de consciência. Quando você está nesse alterado, você consegue acessar outros níveis da consciência ou inconsciente. Então, a terapias de vidas passadas é quando determinadas coisas estão te incomodando nessa existência. Então, o que eu quiser deixar claro, a psicologia, por exemplo, ela considera a hipnose e a regressão até o feto. Dali Uhum. para trás, que seria terapias de vidas passadas, a psicologia não ainda trouxe essa questão como oficial. Então, quando eu falo de terapias de vidas passadas, eu não posso falar como um psicólogo, mas como um terapeuta que utiliza. Então, o que acontece? Quando eu estou num estado alterado de consciência, às vezes eu estou acessando. Por exemplo, esse rapaz que teve a questão da gagueira, pode ser que quando eu dissesse para ele, você sai do elevador, aonde você está? Se o problema foi de uma outra existência, ele pode dizer assim para mim, um exemplo, onde você está? Ele diz assim, eu estou num navio. Você está num navio? O que acontece? Eu sou um marinheiro. E o que acontece aí? Eu estou sendo enforcado. E aquilo está me sufocando alguma coisa. Então, isso pode ser um trauma que veio dessa existência dessa questão. E aí você faz o mesmo processo de fazer com que ele se ressignifique aquela situação, que ele não precisa mais trazer aquela questão que sufocou ou que até tirou, né? Aí entra em toda aquela questão de espiritualidade, que a gente não vai entrar, então você trabalha. Ou eu posso dizer para um paciente que é ateu, dizer para ele que você tem uma crença mental de que você foi enforcado num navio e isso está te atrapalhando na sua voz. Então, nós vamos desfazer essa imagem do enforcamento. Eu destruo, eu desconstruo essa imagem, essa lembrança. E a hora eu vou contar até três, quando você voltar, você vai deixar tudo isso aí onde está, não vai trazer para essa existência. E aí você dá o comando, ele volta e desligando dessa situação, tá? Então é assim, rapidamente, é mais ou menos dentro disso, tá? Só para esclarecer a Cris aí, é isso aí, Cris. O Conselho de Psicologia, ele aceita terapia de hipnose, né, hipnose e terapia, dessa vida. Sim, E essa de outras existência vidas, aqui. a Cris ficou na dúvida disso. Sim. Hipnose e terapia dessa vida, entendeu? Você, no caso. Porém, tem casos que não fica só nisso, né? Sim. É, o que a gente se deparou no consultório, como a gente Uhum, tem essa abertura para as terapias integrativas, começam a aparecer situações referentes a isso. uhum. Então, aí eu tive que buscar também, que eu fiz também uma especialização, né, um curso, essa parte de terapias de vidas passadas, para poder entender isso, né? E o que ocorre, né? Ocorre que, como eu também tenho essa visão, aí entra aquela parte que a gente diz, né? Da frequência e do universo. O universo acaba me trazendo situações ligadas a isso. Porque muitas pessoas me procuram, né? Até dizendo, acho que eu estou louco, seu Marco, porque
eu estou lembrando de coisas, eu estou vendo coisas, e eu não sei o que é isso. Eu já, né, pelo conhecimento, falo, não, vamos conversar sobre isso, que eu já tenho um entendimento sobre isso. Aí a pessoa começa a ter um entendimento dessa questão. E aí ela fala, então, graças a Deus eu não estou louco. Essas coisas existem, acontecem? Eu digo sim, elas existem e acontecem. Agora nós temos que aprender a lidar com isso, tá? E daí isso traz, assim, um grande alívio, né? Então, isso tudo abriu muito o leque para mim, né? Então, as pessoas começam a perceber que elas podem trazer essas questões para o consultório, que a gente vai entender e compreender isso e poder trabalhar isso, tá? E quem acompanhou aí a live desde o começo consegue linkar, consegue amarrar. Às vezes a pessoa anda em círculos, ela comete o mesmo erro, vai lá, comete o erro, comete o erro, comete o erro. Então, ela está com um padrão repetitivo. Não há o aprendizado e resgate, desconstrução, reconstrução. Por isso que há esse enfoque muito grande nesse leque terapêutico, porque tem uma terapia específica que vai se encaixar, digamos assim, né, um termo genérico, Sim. vai se encaixar com cada paciente, não tem uma receita. Porque acontece muito comigo assim, ai, Alessandra, a fulana foi em você, marca consulta, né? Ai, minha vizinha foi em você, eu quero fazer o que ela fez. Não, ela é uma pessoa, você é outra pessoa. É uma outra conduta, é um outro tratamento, é um outro prognóstico. Então, é muito importante passar por uma avaliação psicológica para ter uma sequência do que será realizado. Qual é o processo terapêutico? Pode-se ficar só na psicanálise, TCC, vão para barras. Então, é muito importante esse cuidado, essa conversa, esse olhar. Tá acabando o tempo, né? Eu já percebi. É. Não tá, Marquinhos? E Marcos. falando nisso que você falou, eu costumo dizer, às vezes, para o paciente, que é assim, se você não, porque eu também não, eu não curo todo mundo. Teve paciente que fazendo barra com 10 minutos, levantou e falou, seu Marcos, eu vou embora. Isso aqui está me incomodando, eu não gostei não, até logo, desculpe, e foi embora. Ele não conseguiu aquilo, a barra começou a mexer, ele não quis aquilo. Então eu digo assim, nunca desistam. Se não deu certo aqui comigo, porque eu tenho algumas técnicas, mas existem muitas, como você disse. Nós vamos tentar trabalhar, mas se não deu, continue procurando, até que você encontre alguma técnica, alguma abordagem que vai fazer sentido para você. Isso também é importante, as pessoas não desistirem. Tá? E eu digo, mesmo aqui, se você não se sentir, não conseguir, não deixe de tentar, de buscar outras técnicas e alternativas, tá? Mas o que a gente conseguiu, vamos dizer assim, colher de técnicas que a gente conhece, né, com o tempo, já amplia muito o leque, né? Mas mesmo assim tem muitas outras alternativas, né? Que a gente sabe por aí, como constelação familiar, às vezes eu indico outros profissionais que trabalham com isso, né? Que também ajuda, né? Eu não faço, mas eu falo, olha, você pode procurar, que isso eu acho que no seu caso vai te ajudar mais ainda, tá? É ter essa visão. Se a gente não consegue, busque outros profissionais também. Sim, e é justamente por isso que eu quis reunir uma equipe multidisciplinar aqui dentro, né? Com médicos, psicólogos, terapeutas, exatamente isso, para que possamos encaminhar, olha, essa terapia é a melhor para você, aquela. Então, dentro de um único espaço, ter todos os processos terapêuticos, né? Marcos, acho que a gente precisa encerrar, está terminando. Tá. E eu gostaria, não tem como não falar sobre isso, né? Mas eu gostaria de saber a sua posição, né? Depois você faz a sua consideração final. Mas antes, como que o Marcos
né? Marcos, psicólogo, Marcos Pessoa. Como é que o Marcos Pessoa, aí, digamos assim, está lidando com tudo que está acontecendo no momento? O que você tem feito para se equilibrar? Qual é o seu entendimento de tudo que está acontecendo? Qual é o seu, digamos assim, o teu conselho para que as pessoas consigam atingir aí um padrão, um equilíbrio de comportamento, equilíbrio emocional? Tá. Eu vou direto à parte, assim, que eu falo para os pacientes, que é para ajudar. Não dá para mim, temos pouco tempo para entrar o que eu Sim, entendo tudo isso. Mas o que eu digo para as pessoas, é muito importante como você olha para isso. Se você olhar para essa pandemia, para essa situação política, para o vírus, para a vacina, como há algo terrível que está trazendo confusão, que isso é muito ruim, eu não sei o que vai acontecer, vão morrer gente, e eu ficar lendo noticiários, ligando a televisão, eu estou perdido, porque eu vou entrar nessa frequência. Eu tenho que me informar, mas eu não posso entrar nisso e olhar para isso e ficar preso nessa energia. Ficar falando disso, ficar falando nas mortes. Existe uma realidade externa, eu sempre digo isso. Existe uma realidade externa, que essa realidade, vamos dizer, está muito ruim. Se bem que eu acho que isso é um processo de transformações. Nós estamos no auge de uma crise que vem para uma melhoria lá na frente. Tá? Por isso que eu falei, não dá para entrar nisso, que isso vai longe. Então, nós estamos numa transformação. O que nós podemos fazer? Criar uma realidade dentro dessa realidade. Eu vou dar um exemplo simples, tem um filme que é até triste, mas é bem esse exemplo, A Vida é Bela. O pai e o filho foram para dentro de um campo de concentração, lá, né, no tempo da Segunda Guerra, e o pai trazia para o filho que aquilo era um local de lazer, que ele tal, ele fazia, quem assistiu o filme vai entender. E todo o tempo que o menino viveu ali, vamos chamar no inferno, o menino viveu acreditando que aquilo era algo que não era ruim. Tanto é que ele não se traumatizou nada. Então é o que eu estou dizendo, dá para a gente, dentro dessa pandemia, não deixar de criar a nossa realidade. Vamos fazer as coisas boas, vamos procurar coisas boas, vamos meditar, vamos fazer exercício, vamos ouvir música boas, vamos ajudar, vamos procurar, se meu trabalho eu perdi, eu preciso, vamos arrumar uma outra forma, vamos ter compreensão, vamos ter aceitação. Então, quando eu começo a olhar para isso de uma forma diferente, de uma outra maneira, as coisas começam a ficar mais leves para mim. Então, é esse o conselho que eu venho trazer. Comece a olhar para essas coisas de uma forma diferente, né, que está acontecendo. Eu digo sempre assim, existem três problemas no mundo. O nosso, o problema do outro e o problema do universo, ou o problema de Deus. O nosso nós temos que resolver. Inclusive, o paciente senta aqui na minha frente para resolver. O do outro é o do outro. Ele que vai ter que resolver. Nós podemos ajudar, é o que nós fazemos. Nós ajudamos, mas o paciente tem que fazer. E o terceiro problema, que nós chamamos, vamos dizer, de problema de Deus, que problema é esse? Furacão, terremoto, guerra, pandemia. O que nós podemos fazer? Nós não temos poder para mudar. Vou acabar com o vírus amanhã? Eu não consigo. Eu vou resolver? Não consigo. Então, isso não está ao meu alcance. Eu posso fazer a minha parte, tomando os meus cuidados, fazendo meditação e oração para mudar isso. Mas isso está na mão de uma força maior. Então, eu entrego isso a uma força maior para que ela resolva isso. E eu vou vibrar positivo para essa força maior. E eu vou cuidar da minha vida e do meu entorno e daqueles que eu puder ajudar. E aí você vê numa pandemia dessa, a gente trabalhando, ajudando, cooperando, nós aqui atendendo pessoas, ajudando as pessoas. Então, nós podemos ajudar essas pessoas a sair daqui aliviadas. Então, esse é o meu trabalho. Vamos ser uma luz no meio das trevas.
Perfeito. Então, eu gostaria de agradecer a todos que entraram na live, acompanharam a live. Espero ter conseguido fazer as perguntas que vocês gostariam de estar fazendo. Algumas eu fui lendo aí. E assim, toda quarta-feira, às 8, às 20 horas, eu convido um amigo especialista para estarmos aí durante uma hora conversando sobre assuntos pertinentes ao momento. Semana que vem, quarta-feira que vem, eu estarei conversando com o doutor Ronaldo Marcato, excelente cardiologista, sobre sentimentos, especificamente medo. Então, não percam, que vai ser uma live, assim como foi a do Marcos, muito enriquecedora. E gostaria também de dizer para vocês, um recadinho, né, Marcos? Que eu Fique à já um vontade. recadinho, né? Vai assim. Se vê, eu passo a noite passando recado, né? Do jeito que eu falo. Eu postei nas redes sociais sobre os cursos, tá? Seguindo todas as normas e tudo mais, a partir de maio. Quem não viu, corre lá, dá uma olhada, que tem barras, tem cristais, tem reiki, tem várias coisas. E dizer para vocês, continuem firmes, está passando. Esse está passando já foi um ano, né? Mas está passando. Vou pensar positivo, entrar na frequência da positividade. Não chegar a sentir o medo, a tensão, tá? A partir do momento que começar a sentir, sai fora, escuta a música, vai fazer qualquer outra coisa, mas sai dessa frequência. Um beijo para todo mundo. Se tiver dúvida, manda para a gente no WhatsApp da clínica ou no WhatsApp aí, do Marcos. Estaremos à disposição de vocês. Mais alguma coisa, Marcos? Não, eu só quero agradecer a você e a todos por poder participar, né? E poder também, isso é muito gratificante, né? Poder ter a oportunidade de falar, né? Não vimos as pessoas, mas estão ouvindo. Eu agradeço a atenção de todos e esse seu trabalho, parabéns pelo seu trabalho, que é muito importante, tá? Então, da minha parte, sou grato. Eu também. Gratidão, doutor Marcos, por estar aqui comigo, depois de um dia de trabalho, e gratidão para cada um de vocês. Um super beijo. Eu adoraria passar a noite falando aqui, né? Mas não dá, né? Não tem como, né? Tá Então, certo. beijo, fiquem com Deus. Até quarta-feira, às 20 horas, com o doutor Ronaldo Marcato, cardiologista, falando sobre medo, sentimentos. Vai ser top, tá? Beijo no coração de vocês. Tchau.